pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e hoje eu tô com o review do LG G Flex 2, que é o smartphone de segunda geração da linha G Flex com tela curvada que chegou ao Brasil recentemente e aqui ele está para o teste. Você tem aqui uma caixa que é bastante chamativa por fato de ser curvo, com círculos aqui, com tudo curvo, nada quadrado, claro, com exceção do próprio papelão. Na parte de baixo alguns recursos dele e aqui uma parte do papelão que aparenta dizer que a tela, que a própria caixa é curvada, mas ela não é, porque a parte de dentro aqui, a parte de baixo, ela é reta. Apenas a parte de cima é curvada, como você pode ver aqui nessa uma lado a lado da outra. Apenas a parte de cima é curvada. Na parte de dentro a gente encontra aqui o celular. O celular está aqui na parte de dentro nessa pequena caminha. Vem com o manual de instruções, o que é bastante curioso, porque ele está escrito em inglês, Kickstart Guide, mas ele é em português. Fone de ouvido intra-auricular bastante bonito, que é o Quad Beat 2, exatamente o mesmo que você encontrava e encontra até hoje no LG G3. Cabo USB com ponta micro USB e por fim um carregador de tomada com ponta USB e que não vem no padrão do tridente do capeta. Esse aqui é o aparelho, assim como você pode imaginar, ele realmente é curvo, ele é curvado de uma forma bastante bacana e que é curvado o suficiente para passar uma moeda, por exemplo, por baixo dele. Além disso, você pode apertar o aparelho e forçar ele a ficar plano, sem nenhum dano para qualquer parte do dispositivo. Segundo a LG, a bateria ela é por módulos, então imagina que tem um módulo aqui, outro aqui, outro aqui, e entre os módulos você pode dobrar um pouco sem que nada quebre. Além disso, a placa interna aparentemente é flexível. Na parte da frente a gente tem aqui uma tela que continua uma tela POLED de 5.5 polegadas com um preenchimento de 73,5% da frente do dispositivo, que é tela. Ela é uma tela Full HD com 1920 por 1080 pixels com 403 pixels por polegada. Proteção Corning Gorilla Glass 3 e que gosta de marca de dedos. Na parte da frente a gente também tem uma câmera frontal de 2.1 megapixels que filma em Full HD e mais nada, apenas sensores de luz e proximidade. Na parte traseira, todos os botões moram por aqui. Você tem esse desenho com linhas concêntricas aqui da luz e os botões de controle de volume e liga-desliga ficam por aqui. O G Flex 2 herdou o laser do G3 para poder focar melhor. Claro que isso não ajuda lá tanto assim, mas é melhor do que nada. Você tem aqui dois LEDs flash, cada um num tom que é para melhorar na hora de corrigir um exagero ou outro na hora de usar o flash com a câmera. E por fim aqui embaixo o alto-falante. Abrindo o dispositivo a gente tem aqui a tampa traseira que é removível, bastante firme. E ele vem na caixa com um cartão microSD de 16 GB, já vem instalado. Você tem aqui a bateria, como no modelo de primeira geração ela não é acessível. A LG colocou uma bateria de 3.000 mAh, que é exatamente a mesma bateria do G3 e do G4, o que é bom porque o G3 e G4 consomem mais energia por conta da tela de maior resolução, e aqui você consegue um dia inteiro e um pouquinho mais de uso moderado. Então se você tem o G3 e acha que ele dura pouco, o G Flex 2 vai durar um pouquinho mais, porque ele consome menos energia. Na parte de cima tem aqui a entrada para saída infravermelho e o microfone secundário para isolamento de ruídos, e na parte de baixo a entrada micro USB, fone de ouvido e microfone principal. Nas laterais, nada. Na parte de dentro aqui você tem a tela, como já falei, ela tem essa forma curvada, mas no cotidiano ter uma tela curvada quando você segura assim é algo meio que você não percebe e não muda nada na qualidade. Segundo a LG, o microfone principal fica mais próximo da boca do que se ele fosse reto. E isso aumenta em decibéis a qualidade, o volume do que você fala sem que você tenha que aumentar a voz. O problema é que o aplicativo de telefone é o que a gente menos utiliza no smartphone, então esse é um recurso que, de novo, não faz muito sentido e não vai mudar muito sua vida. Do lado de dentro a gente encontra um processador que seria o melhor Snapdragon possível, que é o Snapdragon 810 com 8 núcleos, sendo 4 a 1.5 GHz em um Cortex A53, outros 4 a 2 GHz em um Cortex A57. Ambos 64 bits, trabalhando com 3 GB de memória RAM, se for uma versão de 32 GB. Infelizmente a LG deixou de lado essa versão e trabalha apenas com 16 GB de memória interna, que em uma escolha nada inteligente apresenta apenas 2 GB de memória RAM. Você tem também aqui uma GPU Adreno 430
que roda junto com a possibilidade de expandir até 128 GB de memória interna, no caso que já vem com 16. O problema é que, ok, você tem 16 GB para compensar a falta dos 32, só que se não fosse por isso, dos 16 GB, a LG coloca 6 para você. Ou seja, 10 GB utilizados pelo sistema operacional, como você pode ver aqui. Do sistema ele utiliza aproximadamente 8 GB mais alguma coisa extra. Isso porque eu tenho apenas o Dead Trigger instalado, nenhum aplicativo extra, não instalei Facebook, nada, tá tudo como veio. E nenhuma música além do que já veio, ou seja, os 5 GB que eles estão sobraram só porque eu instalei o Dead Trigger 2. E aí você fica com muito da memória interna já ocupada pelo sistema e pouco liberado. Seria vantajoso ter 16 GB se fosse possível instalar aplicativos no cartão de memória, o que não dá para fazer. Para mostrar o desempenho do aparelho, como eu já falei, com o processador octa-core e uma Adreno 430, eu vou garantir que não tem nada aberto no fundo e abrir o Dead Trigger 2. O Snapdragon 810 é um processador cavalar, um processador muito poderoso, com altíssimo desempenho, e esse é o grande problema dele. Ele tem muito mais desempenho do que poderia, e isso faz com que ele esquente demais. Ele realmente esquenta, e a área que esquenta é aqui em cima. Se você ficar jogando por alguns, não sei, 10 minutos, isso aqui vai esquentar ao ponto que ele vai perder o desempenho e vai começar a não ser tão rápido como ele deveria ser. O processador realmente é rápido, tá ok, eu não quero gastar dinheiro. O processador é realmente rápido, só que ele poderia ser mais rápido se não esquentasse tanto. Quando o processador esquenta, o que ele faz é baixar o consumo para tentar fazer com que nada dê errado, como por exemplo nenhuma peça derreta ou que ele não pegue fogo, porque a bateria em ambientes quentes não é muito bacana ficar. É como você está vendo aqui. Tá. Como você está vendo aqui, o gráfico do Dead Trigger 2 roda muito bem, sem nenhum problema, sem nenhum engasgo. Então os 2 GB de memória RAM estão trabalhando bem, junto com a GPU, que é uma Adreno 430. E eu aqui deixei o senhor zumbi de lado. E você pode ver que o jogo roda bem, mas com alguma jogatina de alguns minutos extras, você vai acabar encontrando um desempenho que poderia ser melhor, mas não será. Isso acontece não só em games, quando, por exemplo, se você está dentro de algum aplicativo mais pesado e está rodando tudo de uma forma boa, muito boa na verdade, o sistema operacional vai começar a ficar lento e uma das coisas que mais incomoda nessa hora é que a interface inteira da tela ela recarrega, ou seja, todos os ícones voltam ao lugar, os widgets são recarregados novamente. Isso não é legal quando você comprou um celular que custa mais de 3 mil reais, que é o preço de lançamento dele. É claro que o G Flex 2 deprecia muito rápido, os smartphones da LG depreciam de uma velocidade muito grande e o preço dele pode cair e vai cair bastante nos próximos 1 ou 2 meses. Você viu que ele rodou bem, ele rodou muito bem sem nenhum travamento, e aqui você tem o desempenho muito bom também sem nenhum travamento. Isso, claro, porque eu tenho poucos aplicativos abertos ao mesmo tempo. Eu tenho aqui, por exemplo, o Dead Trigger 2 que eu vou deixar aberto e vou começar a abrir vários aplicativos. Você pode ver que ele leva um certo tempo para poder mostrar o aplicativo aberto. Então tem aqui galeria, eu toquei, tem um delay entre abrir a galeria. Então toquei em Google Play Filmes e agora ele foi. Então você vê que ele começa a ter um desempenho que talvez poderia ser melhor, mas ele tá indo, deu uma travada agora como você viu, então eu vou abrindo outros aplicativos. Eu tô tocando, tá levando alguns segundos, vou tocar de novo, tá levando alguns segundos para poder rodar tudo. Então tem aqui, ok, Remote Call Service, vamos abrindo aqui, relógio,
Galaxy S6, por exemplo, é um aparelho que acaba oferecendo um desempenho mais bacana, muito melhor do que você encontra aqui no G Flex 2. Com muitos aplicativos rodando ao mesmo tempo, o desempenho, como você viu, acabou dando uma engasgada. E para fechar todos os aplicativos ele leva um certo tempo, o que poderia talvez não acontecer, é só dar um kill e tudo vai embora. O alto-falante fica na parte de trás e você acaba tampando o áudio sem querer. Para mostrar isso, eu vou abrir aqui o aplicativo de música que a própria LG altera para poder colocar nos seus dispositivos. E vamos aqui colocar uma música. Então, a vantagem desse curvo é que a parte traseira não tampa quando está numa superfície lisa, mas se você ficar assim, você pode acabar tampando sem querer quando está jogando. Isso é um problemão, porque acaba diminuindo a qualidade do que você está curtindo, que você acaba tampando sem querer o aparelho. Falando em música, ele roda MP3, WAV, FLAC, EAC+, AC3 e WMA. E para vídeo, MP4, DVX, Xvideo, H264 e WMV. Tudo isso nativamente, sem necessidade de qualquer aplicativo terceiro. A função curva, como eu falei, teria a melhoria na hora de falar com alguém. E você teria, como no cinema, a tela curva que mostraria uma qualidade melhor na exibição de imagens. Isso não acontece por aqui, você não tem essa diferença tão grande na tela curva, porque a distância entre a tela e o usuário fica mais ou menos em 1 metro, e tela curva faz sentido quando está muito longe da tela, e ela é muito grande quando você fica, por exemplo, no cinema e você está nesse canto aqui do cinema. Você consegue enxergar o canto de cá sem muita distorção na imagem. Isso aqui não acontece dentro do smartphone da LG. E a única coisa que faz o efeito, porque é curvo, é puxar de cima para baixo, e a LG tem esse efeito bonitinho, mas não tem nada a ver com curvo. Então é um efeito que está no G4, por exemplo, não é tão bonito como no G Flex 2, mas está no G4. E não tem nada muito além do que você espera de um aparelho da LG, que deveria ser top de linha, mas tem um desempenho que é um pouco abaixo. Ele já está quente, colocando a mão aqui atrás já esquentou, então ele esquenta nessa área aqui, e o mesmo acontece aqui na parte de cima, exatamente onde você vai encostar o seu rosto para falar com alguém. A interface mistura mais ou menos o LG, o X4, que está no G4, só que não tanto. Você tem alguns aplicativos que têm texturas, uma quantidade menor de textura, como é por exemplo da galeria, e o ícone da câmera que tem um sombreado e que acaba mostrando mais textura do que deveria, como por exemplo o lápis aqui no Kikmemo. Isso dá a crer que tem um 3D no ícone, algo que não encaixa com o Material Design do Android 5.0. O Android está rodando por aqui, ele está na versão, então vou mostrar aqui sobre o telefone, está na versão sobre software 5.0.1, que é uma das versões mais atuais do sistema operacional do Google. Não é a versão mais atual que você tem no Android, você tem o Android 5.1 já presente em alguns dispositivos, como por exemplo o Moto X, mas ainda não há previsão disso acontecer no LG G Flex 2. Uma das mudanças é que você tem aqui esse widget que mostra a previsão do tempo, por exemplo, o tempo estará bom durante o início da noite, e ele diz se vai chover no dia seguinte. Te ajuda um pouquinho na hora de programar o seu dia. Como a memória interna é um problema, você vê que ele tem uma quantidade grande de aplicativos pré-instalados. O único aplicativo que eu instalei aqui é o Dead Trigger 2. Não instalei nada, tudo aqui vem já pré-instalado, como por exemplo Homem-Aranha. Você tem aqui um gravador de voz que é bastante bacana, bastante competente, Kingdoms and Lords, e não é possível desinstalar. O que você consegue fazer é remover o aplicativo que você teoricamente colocaria dentro da tela inicial. Então tem aqui como por exemplo o Dead Trigger 2, eu posso remover também, eu posso pedir informações, e dentro de informações eu tenho como desinstalar. Você tem aqui a possibilidade, por exemplo, no Kingdoms and Lords, de desinstalar por aqui, mas o que ele faz na verdade é que ele é removido da tela, ele mais ou menos fica invisível, então você acaba ficando sem a possibilidade de ver esse aplicativo, mas ele continua ocupando espaço do instalador dentro da memória interna, o que não resolve muito o problema, né, LG? A interface lembra mais ou menos Android 4.4, porque tem, ou para baixo na verdade, porque tem a separação entre widgets e aplicativos. Diferente de outros aparelhos, os widgets ficam na parte da frente e não
em uma configuração que você faria por aqui, segurando por 2 segundos para colocar os widgets aqui. Eles ficam por aqui também, mas também ficam dentro da área de menu, e isso fica meio redundante porque você tem em 2 lados. A área de notificações ficou mais bacana, ele tem mais espaço para notificações, então tenho, por exemplo, vou capturar a tela aqui para poder gerar uma notificação. Ok, capturou a tela. E agora você tem aqui um espaço melhor para poder ver notificações. Já os aparelhos da LG geralmente ocupam muito espaço aqui em cima. O G Flex 2 continua ocupando muito espaço, principalmente se você coloca, por exemplo, o Kick Remote. Kick Remote aí você perde ainda mais espaço do que deveria. É possível remover esses 2 sliders aqui, tirar isso aqui e ficar apenas com a parte de cima, o que acaba melhorando a experiência. Na parte de fotos, como você está vendo aí nas fotos tiradas, o G Flex 2 tira fotos com boa qualidade, pouca granulação e ótima qualidade na reprodução de cores. O mesmo vale para compensação de exposição e também na nitidez das imagens. Como você está vendo nas fotos noturnas, a qualidade dele é bastante bacana, ele é bastante acima dos seus concorrentes, só que não tão acima como o G4 e S6. Galaxy S6 e G4 contam com câmeras melhores do que o G Flex 2. Se você faz questão de megapixels, o G Flex 2 conta com 13 megapixels de câmera. Se você clicar aqui embaixo, você pode assistir um vídeo gravado com resolução 4K com o G Flex 2, que filma muito bem, com boa captura de cores, mas a captura de áudio deixa a desejar, principalmente contra seus outros concorrentes coreanos. Além disso, ele vem com Bluetooth 4.1, com ADSP, LE, aptX, GPS GLONASS, vem com rádio estéreo, que é bem comum em smartphones topo de gama, mas vem com rádio estéreo e com suporte RDS. Ele vem com suporte ao USB host, você pode colocar um pendrive aqui, os arquivos estão dentro do pendrive. Vem com 4G funcionando no Brasil e vem com Wi-Fi 802 nos padrões AB, GNAC. Ou seja, tudo que você quiser por conexão sem fio vai funcionar numa boa aqui. 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, com suporte até o GPS russo, o sistema de posicionamento por satélite russo, que é o GLONASS. Então não há problemas por aqui em conexões. Ele é muito mais caro do que poderia ter. Você vê que o desempenho dele é bacana nos primeiros minutos de uso. Como eu não estou utilizando com muito tempo aqui, são apenas os teus pouco mais de 15 minutos de vídeo, não dá para mostrar como ele fica lento, mas sim, ele fica lento. Se você clicar no link que é na descrição desse vídeo, você consegue ler o review completo, onde eu falo sobre a lentidão que ele acaba tendo, com uma resposta lenta, e isso acaba... Você conseguiu ver, na verdade, deu para ver nos aplicativos que levam 1 segundo ou mais entre tocar na tela e alguma coisa acontecer, e eles vão ficando um pouco mais lentos e ficando mais quentes, principalmente nessa parte de cima, que é onde fica bem quente. A qualidade da câmera é ok, esse é um dos seus pontos mais fortes, e ele é resistente, ele é muito mais resistente que um smartphone normal, porque ele pode regenerar a parte traseira, claro que não faz milagre, risco forte, como você está vendo aí, ele ficou, não regenerou, e risco muito leve, que seria mais ou menos o risco de um bolso de calça jeans, vai regenerar e você tem o aparelho durando um pouco mais, até provavelmente sem necessidade de usar uma capinha. Mas esses são extras que não valem o preço dele. Se você esperar uns 2, 3 meses, talvez o G Flex 2 apareça com um preço mais convidativo e aí sim vale a pena. Snapdragon 810 tinha muito potencial para ser o melhor processador que tem disponível no mercado, mas esquenta demais e o desempenho cai, e isso é ruim, principalmente um aparelho tão caro. Se vale a pena comprar ou não, se você é apenas um entusiasta e gosta de gastar dinheiro, compre o G Flex 2, que ele é bom. Mas se você tem dinheiro, é melhor, por exemplo, investir um pouco mais e levar um G4, que é um aparelho muito superior, ou então economizar dinheiro e comprar um G3, que tem basicamente os mesmos pontos de hardware e desempenho e custa muito menos. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!